Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre derivadas de ordem superior. Como o nome já diz, né, já é bem intuitivo, derivadas de ordem superior é quando você aplica o processo de derivar em uma mesma função mais de uma vez, ou seja, você deriva a função, depois você deriva o resultado que você encontrou e vai derivando sucessivas vezes de acordo com a sua necessidade. Então, digamos que eu tenho uma função y igual a f de x e vamos derivar essa função. Quando você deriva essa função, nós vamos chamar essa derivada agora de derivada de primeira ordem. Ou derivada primeira, de uma forma mais enxuta. Então, a derivada de primeira ordem seria a f' de x. Vamos colocar só f'. Em outras notações, né, poderia ser y' ou poderia ser dy dx. As três mais comuns são essas. Então, a derivada de ordem superior é quando você pega a f' que você encontrou e deriva de novo. E essa seria a nossa derivada de segunda ordem, ou derivada segunda. Então, como é que ficariam as notações? A derivada segunda seria f duas linhas, ou y duas linhas, ou d2y dy2. Então, todas essas notações querem dizer a mesma coisa, é a derivada segunda da função f, ou seja, é a derivada da derivada que você achou antes, certo? Então, resumindo, você tem a função f, derivou, achou a derivada primeira. O resultado que você encontrou, deriva de novo, achou a derivada segunda. Se precisar, né, for requisito um problema ou uma situação, você pode derivar a derivada segunda de novo e vai encontrar a derivada terceira, que é a derivada de ordem 3. Então, seria aqui a nossa derivada de terceira ordem. Então, como é que ficariam as notações? F3', Y3', ou D3Y, dy3. E aí vai continuando, derivada quarta, derivada quinta, derivada sexta. Na derivada quarta aqui, ó, em notação, eu não vou escrever mais, mas você já não começa, você já não coloca mais quatro linhas. Você coloca o f e entre parênteses aqui, ó, um 4 aqui em cima. Isso quer dizer derivada de ordem 4. Ou um y e um 4 aqui em cima. Ou d, agora aqui sim, né? Normal, d4y, dx4. Aqui, pessoal, é dx, né? Ó, desculpa, que é derivada com relação a x. Aqui tá ok. Aí a derivada 5, como é que seria? f5 de x, né? Aqui eu não coloquei, mas seria f5 de x, ou y5 de x, derivada quinta, e aqui d5y dx5, quer dizer, derivada quinta de y com relação a x. E aí, a derivada que pedir, né? A derivada de qualquer ordem. Então, nesse exemplo, eu quero calcular até a quinta derivada da função f, definida por x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 3x menos 1. Então, a derivada primeira, f' de x, ela é igual a... Então, vamos derivar a função. Derivada do x ao cubo, 3x ao quadrado. A derivada do menos 5x ao quadrado, menos 10x. A derivada do menos 3x, menos 3. E do menos 1, 0. Então, essa é a derivada primeira. A derivada segunda, nós vamos derivar a derivada primeira, que a gente encontrou antes. A derivada de 3x ao quadrado
6x. A derivada do menos 10x é menos 10. E do menos 3, 0. A derivada segunda, aliás, a derivada terceira, f3' de x vai ser igual a... Então, na derivada terceira, nós vamos derivar a derivada segunda, a anterior. E a derivada do 6x, 6. A derivada do menos 10, 0. A derivada quarta, f4 de x, nós vamos derivar a terceira, a anterior. E a derivada do 6 é 0. A derivada quinta, que é a última que ele pediu, a gente vai derivar a quarta. E a derivada do 0 é 0. Aliás, né, pessoal, a derivada a partir da 4 ó, vai ser sempre 0. Se ele pedisse para generalizar, você poderia escrever assim, ó, a derivada enésima, que é uma ordem qualquer, de x, ela vai ser sempre igual a 0 se esse n for maior ou igual do que 4. Ou seja, a partir da derivada quarta, vai dar sempre 0. Mas o que ele pediu foi apenas a derivada quinta, e nós chegamos aqui que ela vale 0. Nesse exemplo, ele deu a função y definida como secante de x e quer que você ache d2y dx2, ou seja, a derivada segunda dessa função. Então, a derivada primeira, dy dx, ela é bastante simples, já que a derivada da secante, a gente sabe que é secante de x vezes tangente de x. Já a derivada segunda, d2y dx2, seria a derivada do que nós achamos na derivada primeira, ou seja, a derivada de secante vezes tangente de x. Então, nota que aqui nós temos um produto de funções. Então, vai ser essa função, que eu vou chamar de f, vezes essa outra função, que eu vou chamar de g. E pela regra do produto, a derivada seria f'g mais fg'. Então, vamos lá. A derivada de f, f' é a derivada da secante. E a gente acabou de ver que é secante de x vezes tangente de x. Vezes agora, ó, a função g, você repete, que é a tangente. Mas agora é o contrário. A função f que você derivou, agora você repete, secante. Vezes, e a função g que você repetiu, agora você deriva. E a derivada da tangente, a gente sabe que é secante ao quadrado de x. Então, isso aqui vai dar igual a... Posso juntar tangente com tangente, ó. Então, fica secante de x vezes tangente ao quadrado de x, né? Ó, já que aqui é 1 e aqui é 1 também. Mais... E secante elevado a 1 vezes secante ao quadrado, isso vai dar secante à terceira de x. Uma coisa que você pode fazer ainda é colocar a secante em evidência, né? Ó, aqui está derivado já, mas para deixar mais simplificado, mais enxuto, você pode colocar a secante em evidência. E secante tangente ao quadrado por secante fica tangente ao quadrado apenas. Mais secante ao cubo por secante fica secante ao quadrado de x. E aqui está a derivada segunda da nossa função y que ele deu. Nesse outro exemplo, ele deu a função f de x igual a ln de x, o logaritmo natural que a gente viu na última aula, e ele quer que você ache f3' de x, ou seja, a derivada terceira dessa função. Então, vamos lá. A derivada primeira, f' de x, como a gente já sabe, a derivada do ln de x é 1 sobre x. Aqui eu nem preciso aplicar a regra da cadeia, já que dentro do ln nós temos apenas o x. E a derivada do x é 1, não vai alterar em nada. Beleza, então nós encontramos aqui a derivada primeira. Para encontrar a derivada segunda, se você quiser, você pode aplicar aqui a regra do quociente, a função 1 dividido pela função x. Só que é bem mais prático, como a gente já viu em outros casos, pegar esse x e levar ele para o numerador. E quando eu faço isso, o que acontece? O expoente do x ele troca de sinal. E nesse caso, o expoente do x é 1, ó, já que ele não aparece. Então, eu posso reescrever essa derivada primeira como sendo o 1 que está em cima, você repete, ó,
vezes, e o x que vai subir fica x elevado a menos 1. E 1 vezes x elevado a menos 1 é x elevado a menos 1. Então, nota que nesses passos aqui, o que a gente fez foi reescrever a função f', derivada primeira. Então, escrever 1 sobre x ou escrever x a menos 1 é a mesma coisa, certo? Então, bem mais fácil derivar assim, concordam? Então, quem é a derivada segunda? F duas linhas de x. O menos 1 passa multiplicando, né? Então fica menos 1 vezes x elevado a... Diminui uma unidade aqui em cima. Então fica menos 1, menos 1. Isso aqui vai dar igual a menos 1 vezes qualquer coisa, fica menos, né? X elevado a menos 1 com menos 1, menos 2. Essa é a derivada segunda. Vamos para a derivada terceira. F, 3 linhas de x. Então, menos 2 passa multiplicando, o com menos que já está aqui fica 2 positivo. X elevado a, diminui uma unidade em cima. Então, menos 2 com menos 1 dá menos 3. E aqui está a derivada terceira da função f, definida por ln de x. Se você quiser deixar esse expoente positivo, não tem problema. É só você descer o x. Ou seja, fica 2 sobre x elevado a terceira. É a mesma coisa, só mudou a escrita. Então, essa é a derivada terceira procurada no problema. Ou dessa forma, ou dessa forma.